Perder urina nunca é normal. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, o vídeo de agora é para você. Olá, eu sou Ana Paula Sartori, médica, ginecologista e obstetra, e esse é o meu canal. Sejam bem-vindas. Aqui eu falo para vocês um pouco sobre o mundo feminino e o mundo da ginecologia. Eu trago dicas de bem-estar, eu espero que vocês gostem dos conteúdos. Se você se interessa por esse assunto, se inscreve no meu canal, ativa as notificações e compartilha com as mulheres do seu convívio para ajudar elas também. Hoje eu trouxe para vocês um tema que tem ficado cada vez mais frequente aqui no meu consultório, é a incontinência urinária. Perder xixi, não importa como, onde e nem quando ou porquê, não é normal. Se você está perdendo xixi, você está precisando de ajuda, tá? Então assim, primeiro eu queria que vocês entendessem o que é incontinência urinária. E é isso mesmo, é a perda de urina involuntária, quando você nota que está perdendo xixi sem o seu controle, certo? E aí, basicamente, essa incontinência urinária, ela é dividida em duas formas principais. Vou começar falando da primeira, que é a incontinência urinária por urgência. E como o nome mesmo já diz, é quando você tem urgência de ir no banheiro e perde xixi depois disso. Algumas das minhas pacientes, se estiverem vendo esses vídeos, vão se reconhecer nas minhas perguntas agora, quando elas chegam com essa queixa para mim. Porque a incontinência urinária de urgência, geralmente a paciente fala que perde xixi antes de chegar no banheiro. Então ela sente a vontade de fazer xixi e ela precisa sair correndo. Então normalmente eu pergunto assim, mas você está assistindo um programa de televisão e vem a vontade de fazer xixi. Você consegue esperar o comercial ou você tem que sair correndo? Aí as pacientes geralmente falam, não, eu tenho que sair correndo. Isso é urgência urinária, quando você precisa sair correndo assim que a vontade aparece. E pior do que isso, acontece quando as pacientes perdem o xixi antes mesmo de chegar no banheiro. Então, por exemplo, as pacientes falam, não, eu estava chegando em casa e enquanto eu estava no elevador, a urina foi saindo. Isso se chama incontinência urinária de urgência, tá? Para explicar um pouquinho para vocês mais sobre a fisiopatologia da incontinência urinária, eu trouxe aqui um esquema para vocês entenderem melhor, tá? Então, como que acontece? É importante vocês entenderem que a bexiga da mulher, aqui é a bexiga da mulher, essa é a uretra, que é o caninho por onde passa o xixi, e ela se encontra em cima do útero. Esse daqui é o útero cortado no meio, tá? Então, em cima da bexiga da mulher existe um músculo que chama músculo detrusor. Algumas vezes, algumas mulheres fazem um estudo que chama estudo urodinâmico e aparece lá hiperatividade do detrusor. Exatamente, é desse músculo aqui que a gente está falando, o músculo que fica em cima da bexiga. O que acontece? Esse músculo, por algum motivo, ele se contrai de forma involuntária e aí ele espreme a bexiga para essa bexiga se esvaziar, mesmo sem a paciente dar esse comando pelo cérebro. Vocês conseguem entender? Então, a paciente começa a encher a bexiga de urina e essa bexiga vai se esticando. A partir do momento que a urina bate na porção superior da bexiga e encosta no músculo detrusor, por um mecanismo reflexo, o músculo contrai e essa bexiga contrai por completo, expulsando toda a urina pela uretra, tá? Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Geralmente, a primeira linha de tratamento para paciente que tem incontinência urinária de urgência é a mudança da dieta. Por quê? Algumas coisas que a gente come, quando elas são filtradas pelo rim e elas ficam presentes na urina, elas são irritativas para a parede superior da bexiga e fazem com que a bexiga contraia. E aí a gente precisa evitar esse tipo de alimento. A gente fala também em relação ao tabagismo. Então, pacientes que fumam, elas têm uma propensão maior a ter essa irritabilidade do músculo detrusor e fazer com que esse músculo contraia contra a vontade delas, tá? Então, a primeira coisa que a gente fala para a paciente é que ela precisa evitar o consumo de cigarro, muito café, frutas cítricas,
Coca-Cola, chocolate e alguns outros alimentos. É importante que as pacientes entendam que isso vai ser fundamental para o tratamento delas. Então, às vezes, tem paciente que só com a mudança de comportamento dietética já consegue ter ótimos resultados. Se ela não tem resultados, a gente tem alguns tratamentos medicamentosos que podem fazer para a paciente também, né? Então, existem medicações que controlam e relaxam esse músculo para ela conseguir segurar mais tempo a urina na bexiga. Se mesmo assim não funcionar, aí a gente pode tentar alguns tratamentos cirúrgicos. E hoje a gente faz até botox aqui por dentro da bexiga para relaxar mais esse músculo e aí ele não contrair com tanta frequência. Essa é a incontinência urinária de urgência. Ela é mais comum nas pacientes na pós-menopausa, mas hoje em dia algumas pacientes jovens também já apresentam. E existe a incontinência urinária de esforço, que é quando a paciente faz algum esforço e percebe que escapa um xixi. Então, por exemplo, ela fala, doutora, eu perco xixi na relação sexual, ou eu tuço, espirro e perco xixi. Então, existe essa perda relacionada a algum esforço da paciente. E o mecanismo é completamente diferente da incontinência urinária de urgência. O mecanismo da incontinência urinária de esforço está relacionado com a uretra. Então, aqui essa é a forma correta da bexiga, da anatomia da bexiga no corpo humano de uma mulher em pé. Algumas coisas fazem a sustentação e a suspensão desses órgãos que estão dentro da pelve. Então, a musculatura, ela precisa estar boa e os ligamentos também mantêm todos os órgãos ali. Com o passar dos anos, depois da menopausa, depois da gestação e assim por diante, ou às vezes até mulheres que fazem muito exercício físico e às vezes sem supervisão de um profissional de atividade física, elas fazem a força de forma incorreta. Então a paciente faz uma força abdominal e aí ela empurra os órgãos mais para baixo. Isso vai gerando uma flacidez na musculatura pélvica e uma flacidez também nos ligamentos pélvicos. E essa uretra aqui, ela consegue se mover, ela fica móvel. O certo é que ela esteja assim, do jeito que tá aqui, sempre retinha. Não sei, acho que vocês conseguem observar que aqui, bem no finzinho da uretra, existe um músculo, que é o que fecha a uretra. Ele chama esfíncter da uretra. E em alguns momentos da vida da mulher, principalmente na pós-menopausa, esse esfíncter ele pode ficar entreaberto. Acontece também bastante em gestação, né? Os esfíncteres, por conta de alteração hormonal da gestação, os esfíncteres ficam abertos. E aí a urina, a uretra fica entreaberta e a urina pode escapar com mais facilidade. A partir do momento que a paciente faz uma força abdominal, de tosse, de espirro ou alguma atividade física, pula, crossfit e assim por diante, ela leva a força abdominal para a pelve e essa uretra faz uma mobilização, fazendo com que a urina que está aqui próximo escape. Isso é incontinência urinária de esforço. Então, na verdade, para tratar essa incontinência urinária, a gente não tem medicamento. Normalmente, a gente faz a cirurgia. Por quê? A gente vai tentar manter esse esfíncter fechadinho e essa uretra suspensa, que é o normal dela. Algumas pacientes não têm indicação de fazer cirurgia, porque normalmente a gente precisa observar, né, por meio de um estudo, que as pacientes realmente perdem xixi e a gente tem que avaliar qual a pressão com que ela perde. Algumas pacientes precisam de uma pressão muito grande para perder urina e nem por isso a gente indica cirurgia. Então a gente pode fazer outros tratamentos, como a fisioterapia de assoalho pélvico, para fortalecer a musculatura da pelve, e até mesmo o laser, né? Que a gente joga o laser aqui na parede vaginal anterior e isso vai fortalecer, estimula esse tecido na formação de colágeno e mantém a uretra no seu lugar certinho, certo? E aí, as pacientes que mesmo assim não se beneficiarem com esse tipo de tratamento, é indicado fazer uma cirurgia. Essa cirurgia, ela vai simular o ligamento que fica aqui embaixo, e ele vai manter a uretra sempre fixa, né? De forma que quando a paciente fizer algum esforço, a urina não escape. Então,
É importante vocês saberem a diferença desses dois tipos de incontinência. Muitas vezes essa incontinência, ela tá junta. Então tem paciente que tem, a gente chama de incontinência urinária mista. É a paciente que tem a incontinência de urgência e de esforço juntas. E a gente precisa fazer o tratamento das duas, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. É importante que todas vocês conheçam o corpo e a forma como fazem, como retém a urina, para conseguirem ajudar o médico só na queixa a fazer o diagnóstico correto. É claro que existem vários testes diagnósticos que a gente faz, mas é importante que vocês entendam o que está acontecendo. Bom, e como eu falei, eu comentei do laser com vocês, existe um outro vídeo que eu explico direitinho como acontece, como é a aplicação do laser na ginecologia aqui na clínica. Eu vou deixar o link aqui para vocês do vídeo que eu comento sobre a laser terapia na ginecologia. E é isso, meninas. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho como acontece e qual é o tipo de incontinência urinária, caso vocês tenham, ou alguém da família, amigas, etc., tenham também. Muito obrigada por me acompanharem em mais esse vídeo e a gente se vê nos próximos.